Eu refleti nesses dias sobre se eu estava no caminho certo e eu fui buscar a palavra de Deus, orientação para as minhas dúvidas. O que me fez olhar para um momento de profunda transparência entre Jesus e seus discípulos. E foi um momento onde eles tinham abandonado tudo para segui-lo. Se abandonou a segurança, a profissão, a rotina. E Pedro, falando por todos, ele fez uma pergunta que ecoou na minha alma e eu gostaria de partilhar com você hoje. Perguntou: qual é a nossa recompensa? Em Marcos 10, versículo 29 e 30, Jesus responde a essa pergunta com uma promessa tão radical que inverte toda a lógica humana. Abre então a palavra de Deus e leia comigo. Está escrito assim: tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Essa mensagem não é apenas uma promessa, é um choque de realidade. É a matemática do reino que nos ensina que, ao perder, nós realmente ganhamos. E o texto nos guiará em 3 verdades inegociáveis. Primeira verdade é o custo negociável, a renúncia total. Antes de olharmos para a recompensa, nós precisamos entender o contexto. O que Pedro e os outros discípulos deixaram para trás. Jesus acabara de ver um homem rico, um jovem rico, na verdade, que, embora amasse a Deus, amava mais o dinheiro. O jovem foi embora triste porque o discipulado exigia renúncia. E Jesus, então, deixa claro que o caminho para o reino é estreito, é difícil, especialmente para aqueles que confiam na riqueza. Quando Pedro diz que eles deixaram casas, irmãos, pais, campos, entenda que no primeiro século, esse era o mesmo que perder tudo. Não era apenas perder bens, não era perder a estrutura de segurança, identidade social. Não havia previdência social naquela época. Então, deixar a família significava perder o apoio financeiro e proteção. O discipulado exigia quebrar os pilares da vida terrena, exigia lealdade primária a Cristo, acima de qualquer laço de sangue ou qualquer posse. A palavra de Deus nos adverte: onde está a sua prioridade hoje? Se tem segurado na mão de Deus ou na mão do mundo com a mesma firmeza? Seu tempo, seu dinheiro, seus sonhos, eles são serviço do seu próprio reino ou do reino de Cristo? Todo pecado tem raiz na incredulidade de que Jesus não é o suficiente. Olha para o seu coração. O que ele está pedindo para você largar hoje? Para que você siga a Deus, siga a Jesus. De verdade. Um vício secreto, ambição, um rancor que vai destruir. Na verdade, a recompensa é incomparável. A riqueza da família de Deus. O Evangelho não nos deixa no vazio. Quando Jesus diz que receberemos 100 vezes mais, Ele está nos ensinando a matemática divina. Se a promessa fosse material, sem casa, sem campos, seria uma coisa absurda, né? E a menção de 100 mães, 100 irmãos, seria muito confusa. Então, qual que é o raciocínio espiritual? A recompensa é a abundância da graça de Deus e a riqueza da igreja. Quando você deixa a sua família carnal por amor ao Evangelho, Deus lhe dá uma nova família, a igreja, que transcende barreiras de sangue e de território. Quem te acolhe na dor? Quem te sustenta na doença? Quem te ensina a palavra quando você está fraco? Não são apenas os seus parentes biológicos, mas irmãos e irmãs, mães espirituais que o amam por causa de Cristo. O apóstolo Paulo ele viveu isso. Ele era pobre, mas enriquecendo a muito. Nada tendo, mas possuindo tudo. 2 Coríntios 6:10. Você pode perder o emprego por causa da sua fé, mas Deus lhe dá a provisão. Você pode ser rejeitado pela sua família, mas Deus lhe dará 100 corações para amá-lo. Você confia nessa promessa? Se você se sente pobre, se sente solitário, é porque talvez não esteja olhando para a riqueza que Deus lhe deu em Cristo, em sua igreja. Não despreze a comunhão.
A igreja não é uma opção, é a manifestação viva da recompensa de Jesus na terra. Terceira verdade, cláusula obrigatória, é o selo da perseguição. Esse é um ponto em que a nossa carne sempre tenta ignorar. Jesus não prometeu um caminho fácil, ele prometeu com perseguições. A perseguição não é um erro de percurso, na verdade ele é uma cláusula obrigatória do discipulado. Se você segue a Cristo de verdade, o mundo vai te odiar. O mundo vai te odiar, vai odiar a tua santidade. O mundo vai ridicularizar a sua esperança. O mundo vai atacar a sua fé. Mas há um propósito da perseguição. A perseguição é o selo que confirma que a sua fé é genuína. Ela nos força a desconfiar do conforto terreno e nos agarrar unicamente a Cristo. O sentimento por Ele é uma honra e não uma tragédia. Todas as perdas, todo o sofrimento, toda a perseguição são apenas uma névoa passageira, porque a promessa se conclui no final do versículo. E no mundo por vir a vida eterna. A vida eterna é uma glória ininterrupta com o nosso Salvador. É a herança inesgotável. É o fim de toda dor e o cumprimento de toda promessa. Se você tem medo de perder, se você tem buscado o seu próprio conforto antes da glória de Deus, esse é o momento de você se arrepender. Reconheça o seu pecado da incredulidade. Olhe para a cruz. Jesus perdeu tudo, seu status, sua vida, o favor do Pai, para que eu, você, nós pudéssemos ganhar tudo. O perdão, a família espiritual e a vida eterna. Abandone a matemática deste mundo e confie na palavra de Deus. Deixe tudo para trás e siga-o. O lucro já está garantido. Que o Senhor nos dê a graça de vivermos essa matemática do reino todos os dias. Amém?